Amém, irmãos. Vamos começar mais uma palavra da semana 4 do nosso alimento diário, onde a gente vai iniciar essa reunião orando. Amém? Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, todo o seu cuidado, Senhor. Não somos merecedores, mas o Senhor é aquele que não nos abandona. O Senhor tem sempre olhado pelas nossas situações, mesmo elas sendo difíceis, complicadas. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Ainda seja com essa palavra, seja com esse falar, Senhor. Que o Senhor possa fluir o nosso coração, falar a nossa necessidade. Em momentos tão difíceis como esses que estamos passando, Senhor, só o Senhor para poder entender-nos, só o Senhor para poder nos consolar, nos dar direção. Senhor Jesus amado, nosso desejo é fazer Tua vontade, é estabelecer Teu reino aqui na terra, Senhor, onde não haverá mais nenhum tipo de injustiça, de dores, de pestes. Oh, Senhor Jesus, nos faz ser vencedores, Senhor. Transforma-nos hoje, Senhor. Queremos ser ganhos mais e mais por Ti. Guarda cada irmão que está ouvindo essa palavra, guarda cada irmão que está ouvindo esse falar, cada pessoa, que eu possa ajudá-la. Oh, Senhor Jesus, dando direção em tudo que ela precisar. Consola, Senhor, cada um de nós, em como nos orienta e nos direciona. Não queremos estar, Senhor, atordoados, nem tontos com as informações que esse mundo nos traz. Nós queremos estar focados, Senhor. Oh, Senhor Jesus, não anestesiados, mas focados, atentos pelos sinais que a Tua volta está próxima, mas também direcionados a ela, Senhor, e não nos redemoinho de informações onde seremos iludibriados, enganados por esse mundo. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então, dando nisso a palavra, a gente vai ler um versículo, que é os versículos-chave da semana. O primeiro versículo é João 4, 23. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, né? Qual ouvir a palavra, procure ter a Bíblia próxima para acompanhar os versículos. Procure também fazer suas anotações para compartilhar no grupo, irmãos, para que nós possamos contribuir com a palavra. A palavra ela é enriquecida quando nós complementamos elas com as nossas experiências, com o que nós ganhamos. E além disso, quando nós compartilhamos, isso ajuda a fixar a palavra em nós, e assim a gente pode lembrar-se dela a fim de praticar no nosso dia a dia. Pois essa é a intenção da gente buscar a palavra do Senhor. Amém? O versículo 23 fala assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Veja esse versículo com cuidado, irmãos. O tema da semana é Deus, ou são estes que o Pai procura. São estes que o Pai procura. O versículo-chave é baseado nesse título, ou aliás, o título é baseado no versículo-chave. Então ele começa assim: mas vem a hora e já chegou, irmãos. Entendam. Vem a hora e já chegou. Que hora é essa? A hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, o Senhor está procurando. Deus está procurando. Não está procurando ou procurou. Ele está procurando hoje. Você e eu estamos sendo esses que o Senhor está procurando? E se o Senhor vier nos procurar, nos encontrará assim como Ele quer? Assim como adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então a hora é agora. A hora da gente se voltar para o Senhor é agora. A gente está vendo mais um sinal da volta do Senhor, que é a pandemia. As pestes, né? Está lá em Apocalipse, refere-se ao quarto selo de Apocalipse. Mas entretanto, irmãos, os efeitos dela ainda prosseguirão mais para frente. E os eventos da volta do Senhor
talvez não sejam tão distantes como nós pensamos que sejam. Você pode dizer, não, está sendo imediato. O Senhor pode demorar ainda bem mais tempo. 20, 30, 40 anos, 50 anos. Irmãos, pode ser que o Senhor demore mais tempo. Mas pode ser também que você não tenha mais tempo. Tem irmãos que já perderam a vida nessa pandemia. Tem irmãos que estão sofrendo talvez nessa pandemia. E talvez alguns ainda sofrerão. Que o Senhor nos guarde disso. Amém? Que o Senhor nos guarde disso. Mas entretanto, irmãos, nós precisamos viver os nossos dias como sendo a hora. Como sendo o agora. Quando o Senhor voltar, a gente não vai conseguir se preparar para a volta do Senhor em um dia, em uma semana, em um mês. Não vamos conseguir efetuar tanta transformação em tão pouco tempo. Por isso que é necessário desenvolver essa vida. E essa vida de transformação é hoje, irmãos. O Senhor está dando a oportunidade para você e para mim, com os sinais atuais. Ou você e eu estamos insensíveis a tudo que está acontecendo. É só algo que está passando e pronto. Se olharmos apenas para o lado humano, você pode pensar, não, é só uma turbulência atual. Sim, é uma turbulência atual. Sim, vai passar, cremos nisso, né? Mas quem garante que outras não virão, irmãos? Conforme a palavra do Senhor, outras coisas virão. E a Bíblia fala que intensificadamente. Então as dores de parto elas vão vir mais próximas e mais intensas. Então que o Senhor possa nos levar, irmãos, a nos acordarem. Porque o Senhor está procurando aqueles que adoram o Senhor. Em espírito e em verdade. Não é adorar de qualquer forma, é espírito e em verdade. Quando a Bíblia menciona adorar, ela menciona dois itens interessantes. Um está descrito em Gênesis. Gênesis, capítulo 22, versículo 5, mostra um exemplo de adoração. São dois princípios de adoração que na palavra. Alguns pensam que a adoração é apenas levantar as mãos ao Senhor. Sim, são movimentos ou são expressões de adoração ao Senhor. Mas, entretanto, é um pouco mais profunda a adoração. Capítulo 22, versículo 5, mostra a provação de Abraão. Quando Deus prova ele solicitando a vida do Isaac. Para que ele oferecesse Isaac em sacrifício. Quando Isaac e Abraão estão dialogando, no versículo 5, ele fala assim: então disse os seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Veja o versículo. O contexto aqui é o sacrifício. Isaac seria sacrificado, mas Abraão usa a palavra adorado, trazendo um grande princípio para nós, que a adoração é sacrifício. O que refere a sacrifício? Conforme Levítico, irmão, sacrifício é consagração. Quando o animal irá ser imolado para redenção do pecado do pecador, ele era consagrado. E quando ele é colocado posto ao altar, não poderia mais voltar. Então, irmãos, para o Senhor, quem adora é consagrado. Quem adora se consagra ao Senhor. Quem adora entrega a sua vida para morrer, de certa forma, espiritualmente falando, o nosso velho homem, o nosso ego, o nosso eu, os nossos desejos, por em prol do Senhor, por amor ao Senhor. Então isso é um aspecto da adoração, é sacrifício. Nós realmente temos adorado o Senhor realmente, como Ele tem procurado, irmãos. O outro exemplo trazido para nós a palavra está em Jó. Jó, capítulo 1. Senhor, tem misericórdia de nós. Jó 1, 20 fala assim, ó. Então
Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Isso aqui foi quando Jó foi provado, perdendo tudo que tinha e sua família. Aí ele disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quando ele refere-se aqui a nu, ele refere-se a sem defesa. Sem defesa, irmãos. Jó, ele se considerou o Senhor sem defesa, ou seja, ele estava rendido ao Senhor. Então, aquele que é consagrado ao Senhor é aquele que está rendido ao Senhor. Ele entrega a sua vida ao Senhor em todas as coisas, de forma prática, né? E assim a gente de fato é um verdadeiro adorador. Mas um item é importantíssimo para que esses dois itens possam ser praticados, para que ele possa se render ao Senhor e ser sacrifício em prol da vontade do Senhor. Será que a gente de fato tem se sacrificado em prol da vontade do Senhor? Ou apenas pelas próprias coisas, né? A gente voltar aqui para João 4, ele fala assim, ó, mas vem a hora, 4:23, já chegou, amém? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus está procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade. Como você vai ao Senhor? Como você ora ao Senhor? Precisamos orar ao Senhor em espírito. Quem lembra como é que a gente se volta ao espírito? Como é que faz? De forma bem prática e simples. É só invocar, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Se invocarmos o Senhor dessa forma, é como tirar água da fonte da salvação. E o Senhor vai nos lavando e vai nos enchendo com a sua vida. E mais nos enchendo com a sua vida, mais a gente se rende a Ele. E mais a gente se enche com a sua vida invocando, mais se rendemos a Ele, e assim mais fazemos a sua vontade em detrimento da nossa vontade. Ou seja, nos sacrificamos em prol do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Não somos perfeitos, somos falhos, somos errôneos, mas o Senhor tem procurado aqueles que adoram Ele em espírito e verdade. Nos voltemos ao Espírito, Senhor. Irmãos, para que possamos cada vez mais ser achados pelo Senhor. O Senhor quer achar você. Quer achar você na sua comunhão com Ele. Quer achar você no seu dia a dia, na presença dEle, ou seja, no Espírito. E isso é fácil, irmãos, se a gente invocar o Senhor. A gente invocar o Senhor, a nossa vida, ela toma outro comportamento. Ela toma uma outra linha, uma outra direção. Por quê? Nós estaremos sendo direcionados com o Senhor. Porque aquele que se une ao Senhor, o Espírito, com Ele. Vamos ver um versículo rico, muito interessante, de João, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Ó Senhor Jesus amado, Senhor Jesus, eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Entende, irmãos? Talvez alguns irmãos já estejam doentes, né, com o Covid. O Senhor vai trazer melhora para os irmãos. Vamos continuar orando por cada um de nós, irmãos. Muitos irmãos já têm que trabalhar, sair no dia a dia. Outros contraem até mesmo o trabalho, irmãos. Então vamos orar pelos irmãos, né? Enquanto a gente ora pelos irmãos, o Senhor cuida de nós. Então, muitas vezes, irmãos, podemos estar como João, na ilha de Patmos. João serviu o Senhor e, por não ser tido como cabeça, não foi martirizado como Pedro foi, mas foi exilado para uma ilha chamada Patmos.
uma ilha de escravidão. E lá ele trabalhava como escravo. Então, nessa ilha, irmãos, de Patmos, João se encontrava. E se encontrou lá por 25 anos. Nós, muitas vezes, irmãos, possamos estar passando problemas. Nossos problemas duram, né? Um dia, 2, uma semana, meses. Tem problemas nossos, irmãos, que já duram há alguns anos. Tem situações que passam em nossas vidas que já duram, talvez, quase toda a nossa vida. Oh, Senhor Jesus! João, irmãos, passou 25 anos preso numa ilha. Uma ilha é um lugar, irmãos, que não tem saída. Um lugar que não tem para onde ir. Não somente por ser uma ilha, mas também por ser uma prisão. Uma prisão obrigada a trabalhar lá. E se fosse você e eu numa situação como essa, será que a gente se voltaria tanto ao Senhor por tanto tempo? E fosse encontrado no Espírito pelo Senhor? João foi achado em Espírito, irmãos. Depois de 25 anos ele foi achado em Espírito. Oh, Senhor Jesus amado. Nós precisamos, irmãos, se voltar ao Senhor. As experiências é que formam o ministro da nova aliança. As experiências negativas que passamos, às vezes, são usadas pelo Senhor e permitidas pelo Senhor em sua soberania para que possam nos forjar, nos fazer ministros de nova aliança. E as experiências que nos fazem amadurecer, que fazem com que a nossa fé aumente e passamos a confiar no Senhor e sermos transformados pelo Senhor e, muito mais, sermos úteis a Ele. Vamos ver que tanto João como Pedro precisaram passar por situações, experiências para serem úteis ao Senhor. Por exemplo, como João era conhecido? Quem lembra? Quem lembra do Elementário fala o seguinte, o Elementário fala isso para nós em Marcos, né? Capítulo 3, 17, versículo 17. Marcos 3, 17. Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Boanerges quer dizer o quê? Filho do trovão. Isso indica, irmãos, que João era uma pessoa não muito calminha, né? Uma pessoa que explodia com facilidade, né? Uma pessoa que causava barulho, tinha palavras, respostas, opiniões fortes, né? Como um trovão. Então esse era João, irmãos. Veja como João era, né? Vemos João manso, né? Mas ele mostra para nós que João é uma pessoa que de fato era mansa, pois ele tinha o costume de reclinar a cabeça no peito do Senhor, né? Quem lembra esse trecho aí que fala lá em Mateus, né? É no próprio João mesmo. João capítulo 20. João 13. João 13. 23. Olha como João era, irmãos. Ó. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Era como João era conhecido, discípulo que era amado do Senhor, né? Também tem outro versículo que fala sobre isso, é João 22, versículo 2, capítulo 20, versículo 2, fala assim: então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, né? O outro trecho que fala como João era conhecido também era capítulo 21, versículo 7, 21, 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? Olha só, discípulo que Jesus amava. Versículo 20 fala assim, ó: então Pedro, voltando-se, viu também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava.
o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus. Então veja como João era conhecido e tratado pelo Senhor. O discípulo que Jesus amava. E João tinha o costume de colocar a cabeça sobre o peito do Senhor, mostrando um carinho, uma intimidade com o Senhor, uma proximidade com o Senhor. Mas, entretanto, João era filho do trovão. E vamos ver como é que João se comportava como filho do trovão. Capítulo 9 de Marcos. Marcos 9, 38. Senhor Jesus. E você, irmãos? É filho do trovão? Tem hora que você é como o discípulo que o Senhor amava, que reclinava o peito do Senhor, bem calminho, bem mansinho, não faz mal a ninguém, não machuca ninguém, suas palavras são palavras amorosas, né? Mas tem vezes que a gente é como o filho do trovão, irmãos. Sai dando choque em todo mundo, né? Fazendo barulho, alarde, briga, querendo falar mais alto. Então, somos pessoas às vezes assim também, né? Então o Senhor tem tratado conosco, irmãos. Capítulo 9, versículo 38, fala assim: Disse João, mestre, agora como João era bonzinho, vimos um homem que em teu nome expira demônios, o qual não nos segue. Primeiro, João era ciumento. Ele não queria concorrência com o Senhor. Não queria que ninguém fizesse o que o Senhor fazia naquela época. Esse rapaz que não te segue conosco, está esperando demônio por aí em teu nome. Você vai deixar? Acaba folgado. E aí, irmãos? Então João é desse jeito, né? Será que a gente às vezes não somos ciumentos? Queremos agir com concorrência, né? Ele fala ainda assim, irmãos, e nós lhe proibimos. Além de ser, irmãos, ciumento, era intrometido. De certa forma, ele era, irmãos, avexado. Queria fazer as coisas na pressa, de todo jeito, como um trovão rápido, né? Porque não seguia conosco. Então, veja como João era. Será que nós não somos da mesma forma que João? Nossa atitude às vezes, né? Mas, irmãos, o Senhor tem nos transformado. Usa as experiências que nós passamos para nos transformar. A questão é, você vai permanecer ou vai correr? Não corre, irmãos. Não desista, mas permaneçamos. Amém? Porque o Senhor, Ele vai transformar-nos. Ele vai nos fazer úteis na mão dEle para podermos reinar com Ele. Vimos na palavra do domingo que o Senhor, a missão, a intenção de Deus, o propósito final que Deus arquitetou é a realeza de Cristo. É Cristo ser rei e nós correis com Ele. Cristo encabeçar sobre todas as coisas e nós como aqueles que são os seus correios. Então, essas experiências são necessárias para que você e eu sejamos transformados. Então ele fala aqui, ó, mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém aqui que aqui faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Então o ponto aqui é a característica de João. Tem outro que é mais interessante, eu pude dizer assim, mais profundo, né? Em Lucas 9:54, a gente vê como João, irmãos, era uma pessoa que de fato tinha suas qualidades, pois era alguém que era o discípulo que o Senhor amava e reclinava o peito, a cabeça ao peito do Senhor. Mas aqui, irmão, você vai ver em 9:54, Lucas 9:54, ele fala assim, ó, vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Meu amigo, é como dizer, rapaz, quer que eu pegue uma arma ali para dar um tiro nele? Descer fogo no céu para matar, irmãos. Veja, irmãos, a brutalidade que João era. Você, irmãos, é bruto às vezes, não? Você é mau, raivoso, iracundo,
Tem hora de dar um murro na parede, sai rasgando tudo. Você é assim, irmãos? Eu sou assim. Se você é assim, irmãos, não fique triste. Não fique preocupado demais. Você precisa invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Na hora de ser iracundo, irmãos, nós temos duas opções: ser iracundo ou invocar o nome do Senhor. Prove, irmãos, o Senhor no que Ele fala. Invoque profundamente. Coloque a sua mente no Espírito. É garantia para nós sermos salvos da ira. João, irmãos, aprendeu isso na ilha de Patmos. Muitas vezes nós precisamos de algumas ilhas em nossa vida para podermos aprender a confiar no Senhor, a servir o Senhor adequadamente, a fazer a vontade do Senhor, a ser tratado em nosso homem natural. Como daqui a pouco seremos inseridos em Deus se nosso homem natural, irmão, tem tantas coisas negativas ainda? Nós olhando para dentro de nós mesmos dizendo: rapaz, não tem como eu ser inserido em Deus, algo tão puro, santo. Mas, irmãos, Deus falou e prometeu, e Ele é capaz de nos transformar. Só sejamos aqueles que o adoremos em espírito e em verdade. Aqueles que, irmãos, estão dentro do Senhor como que rendidos e consagrados. Louvado seja o Senhor. Então veja como João, irmãos, aqui ele tem uma característica forte. Mas este foi o que o Senhor disse em João 20, que era quem permaneceria até a sua volta. Não a pessoa dele, mas o seu ministério, o Espírito e vida. Esse ministério que hoje seguimos ao Senhor e servimos ao Senhor. E esse ministério que precederá a volta do Senhor. Então estamos no ministério ulterior, o último ministério de João. Então hoje podemos preparar para a volta do Senhor. Amém? O versículo que bate que eu estou falando, que eu falei agora, é João 20. João 20, versículo 20. E vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a estes? Esse aqui é o caso onde o Senhor pergunta a Pedro se ele o amava 3 vezes. E Pedro respondeu 3 vezes que amava o Senhor. Aí o Senhor vai e diz a Pedro, e Pedro vai e diz ao Senhor: sim, Senhor, você está só perguntando a mim, e esse rapaz que está do meu lado aqui, esse que reclina a cabeça do teu peito, esse que é o discípulo a quem o Senhor ama, esse aqui não vai passar por nenhum problema, não, no sofrimento, não? Será que vai ter nenhuma competência para ele fazer, não? Aí o Senhor diz, respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu volte, que te importa, Pedro? Falte eu. Quanto a ti, segue-me. Só que eu vim 3, o Senhor explica. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ou seja, o seu ministério, suas palavras, o seu falar permaneceria até a volta do Senhor. Senhor Jesus amado, dando continuidade aqui, irmãos, aos aspectos da palavra, outra pessoa que passou por muitas experiências, vamos focar só apenas em uma experiência, foi o Pedro, o companheiro de João. Sempre estava nas experiências com Jesus, e constantemente via Pedro e João, né? Também Tiago, né? Mas os que permaneceram após a morte, após a obra do Senhor, foram esses 2, porque Tiago foi logo morto após uma perseguição. Então vemos que Pedro também passou por algumas experiências. Vamos ver a experiência de Pedro em Marcos 14, 66. Senhor Jesus amado. Oh, Senhor Jesus amado. Marcos 14. Não é Marcos 14, não, perdão. É Marcos. 14 está certo. 14,66. Eu que estava vendo errado aqui. Oh, Senhor Jesus. Então, estando no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, Pedro, o Senhor que estava sendo crucificado. E Pedro estava cercando ali os lugares que ele era possível chegar para ver o Senhor sendo julgado, ele estava sendo julgado por Pilatos, ver o julgamento do Senhor.
Então, estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sacerdote e, vendo Pedro que se aquentava, fixou-se e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Olha quem pergunta a Pedro, uma criada. Ela era uma criada, irmãos, na casa, ou do pátio, né? Aí Pedro faz o quê? Negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. A Bíblia fala: e o galo cantou. O Senhor falou que o galo cantaria três vezes. Então, antes que o galo cante, tu me negarás. Mas Marcos traz um detalhe muito profundo, irmãos, que o galo cantou na primeira vez. Pedro não ouviu o galo cantar na primeira vez. Você já negou o Senhor alguma vez, irmão? Você já viu o galo cantar na sua vida? O galo é a sua consciência, o nosso interior, o seu em nós. Você deu ouvido à voz do Senhor? O Senhor, quando disse a Pedro que Pedro negaria, o Senhor estava falando porque o Senhor conhecia o coração de Pedro. O Senhor conhece o nosso coração, irmãos. E sabia que Pedro precisava passar por aquela situação para ser quebrantado em seu orgulho, em sua prepotência, em sua força, em seu querer, em seu acho, seu velho homem, irmãos. Muitas vezes nós passamos por uma situação para sermos quebrantados. Nós somos duros, irmãos. Você é duro, eu sou duro. A gente pensa que não é, mas a gente é duro. Duro na queda. Muitas vezes o Senhor é tão paciente conosco e que espera-nos até mesmo alguns anos para sermos tratados aqui que estamos passando, para só assim depois nos ressurgir em ressurreição e poder fazermos úteis na mão dele. Então aqui a situação de Pedro era essa: só queria usar Pedro, irmãos, de forma grandiosa, mas ele precisava passar por experiência para ser quebrantado da perda do Senhor. Para ser quebrantado e dizer: eu não consigo, não posso. Eu tenho que ser um adorador que adora Espírito e verdade. Eu não posso ser aquele que corta a orelha de soldado. Eu não posso ser aquele que diz a primeira palavra, que é impetuoso. Eu tenho que depender do Senhor. Então o galo cantou, Pedro não ouviu, irmãos. E a criada, irmãos, a Bíblia aqui não diz que é a mesma pessoa. Também não encontrei nenhuma referência e nenhuma versão que dissesse isso, o que eu tenho em casa, né? Mas, irmãos, é subentendido aqui que parece que a criada estava perseguindo Pedro. E a criada, eu vejo que há uma continuação no contexto. E a criada, vendo, tornou dizer as circunstâncias. Tornou dizer as circunstâncias. Então, isso dá muito a entender que é a mesma pessoa que viu Pedro embaixo no pátio, patamar de baixo. Pedro foi para o alpendre. Chega no alpendre, a criada vai atrás dele e diz de novo, irmãos. Olha o que ela diz aqui. Verdadeira, este é um deles. E me acusa diante dos outros. Este é um deles. Eu acho que o Pedro estava com vontade de dar uma bufetada nessa criada. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas, entretanto, irmãos, Pedro, ele não fez isso, né? Mas ele outra vez negou. E, pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente, eis um deles, porque também és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurar: não conheço este homem de quem falais. E logo o galo cantou pela segunda vez. Olha, o galo cantou duas vezes e o pai dele não ouviu. Ela afirmou que era dele, que ele era do Senhor. E ele negou o Senhor de novo. Pior, ainda praguejou, né? Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera. Oh, Senhor, antes que o galo... Perdão, eu falei 3 vezes, mas é 2 vezes. Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Né? Ele negou 3 vezes, né? Mas o galo cantou 2 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Ele desatou a chorar, irmãos. Oh, Senhor Jesus amado. Você já passou por situações que você desatou a chorar? Onde você poderia até pensar: não consigo, não serei mais útil ao Senhor. Em que buraco me meti? Como é que eu faço isso com o Senhor?
Negar o Senhor aqui, irmãos, para Pedro foi realmente negar que seguia o Senhor. Mas às vezes, né, nega o Senhor em tantas coisas, no falar, no agir. Oh, Senhor Jesus. E, irmãos, aqui muitas vezes o Senhor precisa fazer-nos passar por situações como essas para poder fazer-nos desatar a chorar. Irmãos, uma pessoa como Pedro, conforme as características que a Bíblia traz para nós, já índole dele, da pessoa dele, chegar a esse ponto, irmãos, tem que ser um baque muito grande. Às vezes, irmãos, o Senhor nos faz passar por um baque muito grande, ou permite-nos passar por um baque muito grande, para que a gente possa desabar, cair, ser derrubado, para ficar pequenininho. Porque Pedro, irmãos, é pequeno, ficar pequenininho, e ali o Senhor poder nos usar. Vixe, irmãos, como Pedro ficou pequenininho. Ele ficou tão pequenininho, irmãos, que depois que o Senhor morreu, ele foi pescar, irmãos. Ele achou que não tinha mais jeito para ele, não tinha mais recurso, não tinha mais salvação para ele servir o Senhor. Ele se viu, eu neguei o Senhor não me quer mais. Ele não tem jeito para mim. Irmãos, o Senhor, Ele não nos abandona. A Bíblia fala que Ele tem nas suas mãos. O Senhor não nos abandona, Ele tem nas suas mãos. Vamos ver o versículo de João. João 17. Ligeirinho. João 17. Oh, Senhor Jesus amado. Versículo 12. Perdão, 12 não, irmãos. Oh, Senhor Jesus amado. Oh, Senhor Jesus amado. Oh, Senhor Jesus amado. Ele fala assim que fala que o Senhor, estamos nas mãos do Senhor, né? Oh, Senhor Jesus. Amém. Vamos seguir. Não lembrei, eu não coloquei o versículo. Nós estamos no seu, mas aqui em João 17, realmente, né? Senhor Jesus amado. Aquele versículo aqui também traz uma referência quanto a isso. Que ele fala assim, ó. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, né? Não peço que eu esteja do mundo, mas sim que os guardes do mal. Aqui afirmos. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Amém? Então estamos na mão do Senhor, irmãos. Então aquilo que Pedro passou foi permissão do Senhor. Cuidado do Senhor para poder ser útil na mão dele. Olha o versículo que se segue de Marcos. Para concluir esse trecho de Pedro. Marcos 16, versículo 7. Um versículo que só tem aqui, irmãos. Em Marcos. A gente sabe que Marcos é o mesmo João Marcos que Paulo não quis levar naquela viagem, segunda viagem missionária. E Pedro e Barnabé e Paulo pegaram discussão por causa dele, né? E esse Marcos é o mesmo que auxiliou Pedro na escrita dessa carta. Marcos, ele foi o escritor da carta ditada por Pedro. Então veja que esse detalhe não está aqui à toa. Aqui tem muitas experiências de Pedro, né? De como Pedro acompanhou o Senhor. Mas e de dizer a seus discípulos, isso aqui quando o Senhor foi citado,
que a Maria encontrou o Senhor primeiro, né? Ela viu o Senhor primeiro e ele disse, né, para que ela fizesse algumas coisas. E uma delas é essa aqui, mas ide, dizei aos seus discípulos, isso aqui, e a Pedro. Eram quantos discípulos? Como até aqui tem 11 no caso, que Judas tem morrido, né? Então, dizer aos discípulos e a Pedro. Ou seja, o nome de Pedro foi citado fora ou enfatizado dentro dos discípulos, né? Então, eles disseram discípulos e a Pedro. Ou seja, dizendo, são discípulos, mas não se esqueça de Pedro. Vá atrás deles porque ele precisa de um chamado especial. Ele precisa de um chamado pessoal, pelo nome dele. Por quê, irmãos? Porque ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Por quê, irmãos? Pedro, que foi usado pelo Senhor em Pentecostes para pregar para aqueles judeus naquela festa e ali causar aquele grande impacto, né? Então, veja como o Senhor depois usou, né? Então, situações que nós passamos, irmãos, às vezes até desesperadas, né? Para podermos sermos usados pelo Senhor. Amém? Sermos usados pelo Senhor. Ó Senhor Jesus amado. Então, irmãos, o Espírito, de fato, é aquilo que nos supre, né, com todas as nossas necessidades. Então, os adoradores eram para em espírito e em verdade. Vamos ver o versículo que fala sobre o Espírito? Ainda para concluir, é aqui em João, capítulo 7, versículo 39. Abra sua Bíblia para entender isso com cuidado, irmãos. Nós sabemos que o homem tem 3 partes, é tripartido: mente, corpo, alma e espírito. Corpo, material, alma, mente, vontade e emoção. E o espírito é a parte mais interior do homem, o bom depósito do homem para conter a vida de Deus em nós. É Ele quem faz o elo entre nós e Deus. Não há contato entre a alma e o homem de Deus. Não há contato entre a alma e Deus, nem corpo, Deus. Mas o espírito é a ligação entre nós e Deus. É a chave. Amém? Então, o nosso espírito, ele contacta ou é enchido com o Espírito de Deus em nós. Entretanto, irmãos, o Espírito na Bíblia, ele deixa claro que já existia antes da fundação do mundo. O Espírito, ele é da Trindade. Mas, entretanto, irmãos, João mostra para nós que esse Espírito, que é o Espírito Santo, ele precisava receber, adicionar-se nele elementos da obra de Cristo. Amém? Para que esses elementos da obra de Cristo pudessem nos socorrer. Não que o Espírito, irmãos, não pudesse nos socorrer, mas com esses elementos enriquecidos através da obra de Cristo, que é vida, encarnação, viver humano, morte e ressurreição, e a glorificação. Esse Espírito, irmãos, agora tinha todos os ingredientes necessários para socorrer-nos e executar a obra de Deus aqui nessa terra. A Bíblia chama esse Espírito, não é outro Espírito diferente, é o mesmo Espírito Santo enriquecido, mas ela dá uma outra nomenclatura. Em João traz isso mais claro no capítulo 7, e Paulo trata isso também nos seus livros, especialmente 2 Coríntios, chama de o Espírito. O Espírito todo inclusivo, com tudo que Cristo é e Cristo tem e passou aqui na terra. Amém? Então o versículo João 7,39 diz isso, né? Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Isso aqui não é o Espírito Santo somente, mas aqui é, como eu falei, é o Espírito composto com todos os elementos de Cristo. Então esse Espírito não fora dado por quê?
porque a obra de Cristo naquele momento não tinha sido cumprida ainda. O Senhor precisava passar pelos outros aspectos da sua morte, da sua obra, né? Para que, concluída pela ressurreição, o Espírito, que a Bíblia também chama do Espírito da verdade, o outro Consolador, pudesse voltar e ser dado ao homem. Uma versão da Bíblia em Jerusalém traz isso um pouco mais claro. Ele fala assim: isto ele disse com respeito ao que haviam de receber os que nele crescem, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então veja como nessa versão ele fala: não havia ainda Espírito. Na tradução seria: não fora dado, ou seja, o Espírito não fora dado ainda. Não havia, porque não havia o Espírito ainda. Não o Espírito Santo, eu estou explicando com clareza, irmãos, mas o Espírito Santo enriquecido com as experiências de Cristo. Após o Senhor viver, morrer, ressuscitar e ascender, esse Espírito sim foi a nós outorgado, né? Foi soprado pelo Senhor nos discípulos ali na Galileia, e depois, irmãos, todos nós, quando cremos no Senhor, recebemos em nosso interior esse Espírito com tudo que Deus é e tem. Veja como esse Espírito é completo e rico, né? Aqui em Jó 4, 5 a 6, mostra o versículo que deixa claro, irmãos, que a necessidade que o Senhor encontrava, não porque é necessário, mas para poder ser mais completo o Espírito todo, inclusive. Ele fala que Jó questiona o Senhor no capítulo 10, 4 e 5, ele já... Olha o que ele diz a Deus, irmãos. Tens tu olhos de carne, se é Jó questionando Deus. Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Jó acusava que Deus não era homem. Ele não conhecia as experiências humanas. E desta forma, ele não poderia cometer o homem de tão grande julgamento, ou tais julgamentos sobre de qualquer homem, porque ele não sabia como passava. Ele não sabia a condição do homem. Deus sabia a condição do homem. Mas assim era que Jó julgava o Senhor. E aos nossos olhos, de fato, era o que parecia, né? Mas, entretanto, irmãos, quando o Senhor veio à terra, o Senhor passou por tudo, né? Tudo que nós passamos. Lendo o versículo de João, olha como o Senhor responde a Jó, já em João, capítulo 2. Ele fala assim, ao versículo 25: e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém, irmãos? O Senhor aqui já sabia o que é a natureza humana, vivendo na terra. Então o Senhor, ele pode nos acudir, ele pode suprir em todas as nossas necessidades. O que você precisa, Deus pode lhe suprir, irmãos. Louvado seja o Senhor. Outro versículo para deixar ainda mais enfático esse trecho é Lucas 22, 44, que diz assim: e estando em agonia, irmãos, isso aqui é o Senhor no Getsemane, no jardim do Getsemane, onde ele estava ali orando ao Pai, vendo a possibilidade de passar o cálice, né? Devido ao sofrimento que viria pós isso, né? Então, um dos momentos das orações, irmãos, ele fala assim, e estando em agonia, irmão, o Senhor passou por agonia. Você passa por agonia? O Senhor passa por agonia, irmãos. Passou por agonia. E Ele sabe, irmãos, o que é padecer, o que é sofrer. Não só, irmãos, na alma, que a agonia é a alma, é uma profunda depressão, aquela coisa ruim, negativa, irmãos, que você pensa que não vai passar nunca. Já passou por isso, não? Principalmente quando você perde um ente querido, é muito chato, muito ruim isso, irmãos. Quando você passa por um problema, uma situação, você não fica bem. Você faz um teatro para as pessoas, está à sua volta, mas internamente você sabe que o negócio está ruim, está machucado. Então o Senhor estava em agonia, irmãos, e orava mais intensamente
E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Né? Lembra aquela palavra que o irmão André trouxe para nós? Onde isso é constatado pela ciência. Né? O nome não me lembro muito bem agora, irmãos, mas irmãos podem pensar até mesmo no Google. Né? É uma constatação de que isso pode acontecer. Os nossos poros podem fluir sangue, dependendo do nível de estresse que isso ocorrer. Né? No caso do Senhor, foi um estresse tão imenso, irmãos, que soou sangue. Oh, Senhor Jesus amado, veja como o Senhor passou tudo isso por nós, irmãos. E sabe que nós passamos. Quando você passa por algo, não pense que você está passando sozinho, que o Senhor não lhe entende. Ele sabe que você está passando. Amém? Tudo isso, irmãos, é para sermos transformados. Tudo isso que o Senhor passou foi para cumprir o plano de Deus. Então, o que nós passamos, irmãos, também tem que ser para cumprir o plano de Deus. Precisamos aprender com nossas situações e não continuar nos erros, né? Então, esse, irmãos, era o espírito do inclusivo, né? Todo composto agora com o Senhor glorificado. Né? Então, lá Lucas mostra para nós que a glorificação, a ressurreição, foi quem efetivou essa glorificação do Senhor. Em Lucas 24, 26, diz assim, ó. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ou seja, morte e ressurreição. Então essa foi o versículo que mostra para nós que a ressurreição, ela trouxe a glorificação para o Senhor. Né? Louvado seja o Senhor. Então esse é o espírito que nós precisamos desfrutar em nosso dia a dia. Basta nos invocar. Quanto mais invocamos, mais esse espírito nos supre com todas as nossas necessidades, pois nele está todos os elementos de Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. O Senhor lhe preparou tudo para quê? Para que ele preparou tudo? Para que pudéssemos ser introduzidos na unidade dele com o Pai. Cristo, ele tem uma unidade com o Pai. Essa unidade não é de hoje, não nasceu hoje. Ela já existe desde a eternidade. Entenda, Deus, irmãos, ele nunca esteve só. Nunca esteve só, nunca se sentiu só. Ele tem a unidade, tem a companhia do Filho e do Espírito. Especialmente do Filho, né? Que foi quem veio à Terra. Então, ele tem essa unidade e esse relacionamento com o Filho que é tratado para nós aqui em João, capítulo 17, né? Versículo 5 fala assim: agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que se houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, tudo, Cristo já tinha um relacionamento profundo com o Pai de unidade. Então, irmãos, o Senhor, ele abriu a porta agora para nós. Capítulo 14 mostra um ponto rico, que é esse ponto que se tem muito desconhecimento ou falsas interpretações da palavra. Né? Ele fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos separar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então o Senhor, ele ia para onde, irmãos? Ia para a morte. E retornaria em ressurreição e voltaria para nós como outro Consolador. Versículo 16: rogai ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conhecereis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco, dentro de nós, né? Habita convosco naquele momento ali, com o discípulo, estará em vós, dentro de nós. Então, o Senhor não foi para os céus preparar uma mansão nos céus física, de ruas de ouro, não quer dizer isso. Mas que o Senhor foi para a morte, para cumprir a sua obra e voltar trazendo para nós esse o Espírito, todo inclusive para onde? Para o nosso interior. E esse o Espírito nos faz a interligação para estarmos
em realidade, dentro do Pai. Mas hoje tem nos preparado, executado a obra de Deus em nós, para que nós possamos ser introduzidos, de fato, em manifestação, ou seja, quando o Senhor voltar, dentro do Pai. A nossa morada, irmãos, não é uma casa, é dentro do Pai. Não olhe as coisas de Deus com um olhar humano, com um aspecto como o homem vê. Não pense que o reino vai ser um monte de casa, um monte de prédio. Não, irmãos, a gente não tem ideia. Uma coisa a gente sabe, que a nossa morada é dentro do Pai, pois o Pai hoje está nos santificando para poder nos glorificar. Então possamos aproveitar a experiência que temos passando para sermos santificados ainda mais, para que possamos ser inseridos em realidade no Pai na volta do Senhor. Ó Senhor Jesus amado, então o Senhor, irmãos, Ele abriu essa porta, né, para que possamos ir rumo à glória, né? Então a gente vê assim que o Senhor, ele tem algumas características muito preciosas, né? Por exemplo, o Senhor fala aqui, capítulo 17, versículo 4, que trata um pouco da glorificação, e fala assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste fazer, né? Então o Senhor, ele, irmãos, ele glorificou o Deus na terra. Quando Cristo fez a vontade de Deus na terra, ele glorificou o Deus na terra. Assim, semelhantemente, quando nós fazemos a vontade de Deus aqui na terra, nós glorificamos a Deus aqui na terra, para que Deus possa nos glorificar na sua volta, assim como glorificou a Cristo, né, quando ele cumpriu a obra dele, né? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, então, o Senhor nunca procurou a própria exaltação, também o Senhor não considerava nada seu, né, como ele fala aqui, né, no capítulo, o Senhor não considera nada seu, como fala aqui também no capítulo 17, né? Mas isso não foi algo apenas do Senhor. O Senhor implantou essa característica, ou implanta essa característica, enquanto a igreja está crescendo de forma edificada, de forma, irmãos, de forma no ideal, né? Normal, por assim dizer, né? Em Atos 2:44 fala assim, mostra como a igreja estava sendo edificada, e como nós precisamos ser esses que edificam a igreja, né? Edificam a igreja para que possamos ter um viver adequado à igreja. Um viver adequado à igreja proporcionará para nós um ambiente ideal para podermos crescer em vida e sermos vencedores. Amém? Ó Senhor Jesus amado, louvado seja o Senhor. Capítulo 42:44 fala assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso aqui é a igreja de Jerusalém. Eles tinham tudo em comum, irmãos. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverávamos no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria, singeleza e coração. Ainda no capítulo 4, versículo 32, ele fala assim: da multidão, os que creram eram o coração e a alma, unânimes. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com um grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então ele distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Hein? Então veja como era a característica dos irmãos naquela época. No capítulo 20, versículo 35, já é uma recomendação do próprio Paulo, né? A igreja de Macedônia fala assim: tendo-vos mostrado em tudo, trabalhando assim, é misto socorrer necessitados e recorrer à palavra do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber, né? Então, isso é algo importante que o Senhor precisa nos ganhar nesse aspecto, né? A gente às vezes tem essa dificuldade de dar aquilo do que o Senhor nos deu, né? Especialmente quando se refere a dízimo, né? Quando se fala em dízimo, a gente tem tanta dificuldade, é uma barreira tão grande de se falar, porque a gente ainda considera que o dízimo é algo que a gente dá a homens, né? Mas não damos dízimos a homem, né? Nós damos a Deus, né? Deus é aquele que recebe aquilo que nós damos. Então, irmãos, eu não vou tratar mais nada sobre isso. A gente vai ficar por aqui.
E numa próxima oportunidade a gente toca mais nesse ponto a respeito dízimo, né? Para que a gente possa só para concluir, irmãos, o versículo aqui, para a gente não deixar passar esse ponto e eu poder dar alguns avisos bem rápido, né? Mostra que em Gênesis 14 é a primeira referência que fala sobre alguma coisa sobre dízimo, né? Alguma coisa sobre dar recursos, né? Ele fala assim, ó, Melquisedeque, rei de Saqueu, uma batalha entre os 4 reis contra 5, né? E essas batalhas, Abraão conseguiu vencer essa batalha e recuperar Ló, que tinha sido subjugado e roubado, usurpado de outros dos reinos, né, de Sodoma. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote de Deus Altíssimo. Né? Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo que lhe deu, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo, tá vendo? E tudo que Abraão, do despojo de Abraão da guerra, Abraão deu o dízimo, né? Veja que é um ato de gratidão. Abraão considerou que aquilo que ele obteve, a conquista que ele obteve, ele considerou que Deus foi quem lhe deu. Então ele deu devido devolução ao Senhor. O dízimo, irmãos, é devolução, a devida devolução daquilo que o Senhor o agraciou, né? Então ele deu dízimo a Melquisedeque. Se a gente agora voltar um pouquinho adiantar para Hebreus, a mesma história contada com alguns pormenores a mais, detalhes. Veja aqui em Hebreus capítulo 7, ele fala assim, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também separou o dízimo de tudo. Olha como está o versículo, separou o dízimo de tudo. Irmãos, veja as características de Melquisedeque. A Bíblia diz para nós que ele é um tipo de Cristo. O versículo 13 fala, feito semelhante ao Filho de Deus, é um tipo de Cristo. Então, Melquisedeque, irmãos, ele não tinha princípios de dias nem fim de existência, como mostra o versículo. Então, Abraão deu dízimo para quem, irmãos? Não tinha prédio, não tinha nada, não tinha sacerdócio. Tem sacerdócio eterno de Melquisedeque, mas não tinha nada físico, irmãos, nada palpável. Era para manter o que esse dízimo? Vejamos que a intenção do dízimo não é o fim do dízimo, os valores, mas é o coração de quem dá, irmãos. É o Senhor que é o nosso coração. O Senhor quer conquistar o nosso coração, porque Ele ganha no nosso coração. Tudo o resto, irmãos, Ele ganha. Então veja aqui que tinha esse aspecto. E Abraão, irmãos, ele percebeu isso, ele fala que ele separou. Ele já tinha separado aquilo que é devido ao Senhor, por gratidão ao Senhor. E Melquisedeque foi apenas levar aquilo que Abraão tinha separado. Ele separou de tudo, né? Ele fala, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, isso aqui está as características de Melquisedeque, como eu tinha falado, né? De Melquisedeque, como eu tinha falado. Que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhança ao Filho de Deus, permanecendo será perpetuamente. Algo que falar ainda, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. Olha o versículo, pagou-nos, é devolução ao Senhor. Tirar dos melhores dos despojos, né? Dos melhores dos despojos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa, irmãos, nos ajudar a cumprir tudo o que for necessário, irmãos, para podermos ser aperfeiçoados pelo Senhor. Esse também é um aspecto que a gente precisa ser tratado, né? Eu preciso ser tratado, todos nós precisamos ser tratados no aspecto de recursos e riquezas materiais. E dar ao Senhor, independentemente, irmãos, né, de quem vai receber.
independentemente, irmãos, de como se receberá, mas cumprir aquilo que o Senhor nos deu, em gratidão ao Senhor, né? Isso é tão interessante porque Abraão, ele deu o dízimo, como falei, algo aparentemente, irmãos, não físico, algo aparentemente não palpável, pois não tinha nada para se palpável para que Abraão pudesse dar aquilo a Melquisedeque, né? Mas, entretanto, irmãos, ele fez isso, né? Mas sim também nós, né? Precisamos dar o dízimo em qualquer situação, irmãos. Já pensou se nossa localidade ficar só com você separaria o seu dízimo? E se você se mudasse para uma cidade onde tivesse testemunho, onde você não tivesse como reunir, você separaria o seu dízimo? Se naquela cidade não tem ninguém, não tem reunião, não tem local de reunião, ou seja, aparentemente não tem despesas para você manter, você separaria o seu dízimo? Vejamos que é algo relativo ao nosso coração. Amém? Então que o Senhor possa nos ajudar ou nos ensinar em todas as coisas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Peço perdão aos irmãos por ter extrapolado os horários, mas quando a gente desfruta, o Senhor ele vai lembrando de pontos e mais pontos. Que possamos glorificar o Senhor em todas as coisas. Amém? Então você é um procurado pelo Pai. Deus está lhe procurando. Seja você também aqueles que o adoram em espírito e em verdade, que o Senhor vai lhe achar e você vai lhe dizer, assim como João disse, a dia do Senhor. Oh, Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então, possamos de fato fazer isso, né? Então, os irmãos que vejam a questão do projeto, nós temos um projeto agora muito precioso, que é o projeto onde a gente coopera, proclamando o Evangelho pela expansão da literatura. Então, os irmãos que quiserem, os kits que foram anunciados no grupo, né? São 8 livros por R$48. Não posso falar que a irmã acredita que ela providencia e inclui o seu nome. Amém? Bem como, irmãos, os irmãos que querem ou estão ofertando, dizimando, irmãos, os irmãos podem ir depositar os valores, as contas que eu já coloquei no grupo, que vou repostar depois para os irmãos. Os irmãos que têm a oferta ar-condicionado, repassem para a irmã Márcia, ou para o Lázaro, a irmã Márcia está doente, né? Passe para o Lázaro, depois na conta da Márcia, o valor referente, irmãos. Então os irmãos possam, sempre que quiser alguma coisa, ou os irmãos que têm como, possam deixar lá no irmão Bruno seus dízimos, suas ofertas, ou o que for, né? Deixa lá identificado que o irmão ele vai repassar para o caixa da igreja. Amém, irmãos? Então vou orar por aqui, para que a gente possa concluir. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, obrigado por esse falar, obrigado por essa oportunidade. Queremos, Senhor, no meio da pandemia, e continuar buscando o Senhor, continuar se consagrando a Ti, aproveitar tudo que temos passado para nos voltar ainda mais para o Senhor. Senhor, abençoa cada irmão, Senhor, abençoa cada família, guarda os doentes, traga recuperação aos doentes, recuperação tão rápida, Senhor, que, Senhor Jesus, não haja nenhuma complicação, Senhor, em nenhum deles, Senhor. Cuide de cada irmão, cuide de cada familiar, livra os irmãos de mais contágios. Senhor Jesus amado, nos guarda, Senhor, com a Tua mão poderosa, nos guarda com o Teu poder, com a Tua força. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus amado, louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.